verdadeiro mundo, o corpóreo ou espiritual? Aonde habitam os espíritos? Quando nós estudamos o Livro dos Espíritos, nós encontramos a resposta a estes questionamentos. Então, eu convido vocês a virem conosco descobrir essas respostas. No capítulo número 1 do segundo Livro dos Espíritos, na questão 84, Kardec fez uma pergunta aos espíritos. Os espíritos constituem um mundo à parte, fora dele que vemos, deste que vemos? Sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. Há muitas moradas na casa do meu Pai, já disse Jesus. Quando imaginamos o mundo espiritual, pensamos num lugar longínquo, sem nenhuma relação com o nosso mundo, com o nosso meio. Imaginamos um lugar no alto para o céu, embaixo para o inferno, não tendo nenhuma relação com o nosso mundo. Mas a realidade é bem diferente. Sabemos que existem colônias espirituais e a doutrina e a literatura da doutrina espírita nos revela vários mundos, dentre eles nosso lar e muitas outras mais desenvolvidas, como também as zonas umbralinas, também habitadas por espíritos endurecidos, espíritos sofredores, que são encerrados lá para o seu adiantamento. E certamente são ocupados por esses espíritos desencarnados. Mas também o mundo espiritual, ele está entre nós, muito mais do que nós imaginamos. Eles estão ao nosso redor, estamos cercados por milhares e milhares de espíritos de toda sorte, que vêm aqui para nos ajudar, vêm aqui para nos intuir e nos influenciar nas nossas decisões e atitudes. E essas decisões e atitudes, as nossas vibrações que vão captar aquele ao qual terá a simpatia de nós. Então, quando nós temos no nosso pensamento pensamentos bons, pensamentos elevados, vamos atrair espíritos bons, espíritos superiores, que também pode ser o contrário. Quando estamos com a nossa energia baixa, com o nosso pensamento decaído, vamos atrair aqueles espíritos sofredores afins que estarão ali ao nosso lado, nos intuindo, tanto positiva como negativamente. Então, sobre a existência de um mundo à parte, as palavras do mestre dizem tudo. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Em 85, Kardec formulou a seguinte pergunta: na ordem das coisas, qual dos dois é o principal? O mundo dos espíritos ou o mundo corpóreo? O mundo espírita, ele pré-existe e sobrevive a tudo. O mundo principal é o espiritual. Este é o ponto de origem de todos nós. Quando nós alcançarmos a perfeição, nós não necessitaremos mais de reencarnar, e então a gente irá permanecer no plano espiritual. Há pessoas que, quando estão aqui encarnadas, esquecem que há um plano na dimensão do espírito. Mas há, nesse plano, diversos tipos de espíritos, inclusive aqueles que nos orientam, né, que nos
trazem ideias, sugestões. Esses são os espíritos superiores, amigos, e eles nos acompanham o tempo todo, porque nós precisamos deles. Então, eles nos intuem, eles nos ajudam a nos desenvolver, nos ajudam a evoluir, de acordo, tudo isso sempre com a necessidade de cada espírito. A gente estando aqui, nós passamos por muitos degraus. Somos também aqui vários tipos de espíritos. E a gente precisa passar por várias fases para que a gente cumpra aquilo que a gente veio aqui desenvolver, né, praticar. E aí, depois, então, nós retornamos a esse mundo espiritual. Por isso, ele é o principal. O mundo corpóreo, ele é uma cópia do mundo espiritual. Mas a gente pode dizer que ela é uma cópia mal feita. Por quê? Porque nós somos cheios de defeitos ainda. E essa cópia do mundo espiritual é uma cópia provisória, que dura somente enquanto for necessário ao aproveitamento, né, ao desenvolvimento desse ser. Depois, então, o nosso corpo, nossa matéria corporal, ela parte para a verdadeira pátria, que é o mundo espiritual. Na questão 86, é perguntado o seguinte: o mundo corpóreo poderia deixar de existir ou não ter mais existido sem alterar a existência do mundo espírita? Sim, eles são independentes e, no entanto, sua correlação é incessante, pois reagem incessantemente um sobre o outro. O mundo espiritual e o mundo corporal são independentes, porém eles estão sempre em constante relação. E Deus, na sua infinita bondade de amor, nos deu mecanismos para que nós possamos perceber esse mundo espiritual. Então, como a colega Cássia falou na pergunta anterior, na resposta anterior, nós percebemos esse mundo espiritual, inclusive trocamos conhecimentos, trocamos aprendizagem, nos auxiliamos mutuamente. Então, os mundos são independentes, mas essa relação é constante sempre. Na última questão deste assunto, é feita a seguinte pergunta: os espíritos ocupam uma região determinada e circunscrita do espaço? Os espíritos estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos. Estão sempre ao vosso lado, observando e agindo sobre vós sem o perceberdes, porque os espíritos são uma das forças da natureza e instrumentos de que Deus se serve para a realização dos seus desígnios providenciais. Mas nem todos vão a toda parte, pois há regiões interditadas ao menos adiantados. Bom, como já foi dito, né, em outras respostas, os espíritos, eles estão em toda parte, né, e eles influenciam na nossa vida muito mais do que nós imaginamos. E segundo Kardec nos relata no Evangelho e nos livros da codificação, ele diz que muitas vezes eles quase que dirigem a nossa vida. Por quê? De que maneira? Quando a gente pensa no espaço aonde eles vivem, aonde eles habitam, como já foi comentado por alguns colegas aqui, alguns deles vivem um espaço bem circunscrito, bem fechado, né, chegando a ser até como prisões, que esse espírito não vai viver eternamente nesse espaço, ele pode se libertar dependendo do esforço que ele faz em progredir. E existem espíritos elevados que
podem ir a qualquer espaço, que podem chegar a qualquer local, porque eles não têm um lugar restrito para ficarem. Eles podem ir aonde é necessária a sua presença e o seu auxílio. Muitos espíritos, eles reencarnam na Terra como uma missão, ou para ajudar algum encarnado por um compromisso assumido. Então, cada espírito, ele vive de acordo com as suas experiências, de acordo com aquilo que ele já vivenciou de outras encarnações, de acordo com aquilo que ele já aprendeu. Quando nós queremos nos ligar a bons espíritos, nós precisamos elevar o nosso pensamento. E além de elevar o pensamento, mudar as nossas ações, mudar a nossa maneira de agir. Porque se nós vibrarmos em pensamentos negativos, se nós vibrarmos em ações negativas, nós vamos atrair para a nossa vida, para o nosso convívio, aqueles espíritos bem menos evoluídos, aqueles espíritos sofredores, aqueles espíritos que vão interferir negativamente na nossa vida. E que muitas vezes até fazem com que a gente cometa atos que a gente jamais iria cometer se não estivesse, né, na presença ou acompanhado por esses espíritos nos influenciando. Já os espíritos bons, os espíritos evoluídos, eles apenas nos auxiliam no momento que eles, que nós deixamos, que nós nos permitimos. Se nós começamos a dar acesso, né, às suas intuições, aos seus ensinamentos, eles nos deixam, porque nós temos o livre-arbítrio de fazermos aquilo que nós queremos fazer, né? Deus não nos obriga a nada. A doutrina espírita, ela nos esclarece, ela nos traz o conhecimento desta experiência, dessa vivência espiritual. E nós, como espíritos encarnados, então somos influenciados por espíritos que estão ao nosso redor. Os espíritos habitam todos os espaços existentes. Depende apenas de nós determinarmos quais companhias queremos na nossa vida. Se são os bons espíritos, que nos trazem bons pensamentos, bons sentimentos, boas ações, ou aqueles espíritos sofredores, aqueles espíritos mais degenerados, que vêm muitas vezes trazer, né, ações negativas, pensamentos negativos, a doença, enfim, tudo depende de nós, da nossa força de vontade de evoluir e de progredir. Então, que a gente possa refletir sobre esse ensinamento. Para nós encerrarmos esse capítulo, esse assunto, trouxe uma mensagem para os irmãos. Ninguém é dono da sua felicidade. Por isso, não entregue a sua alegria, a sua paz, a sua vida nas mãos de ninguém, absolutamente ninguém. Somos livres, não pertencemos a ninguém e não podemos querer ser donos dos desejos, das vontades, dos sonhos de quem quer que seja. A razão de ser da sua vida é você mesmo. A sua paz interior deve ser a sua meta de vida. Quando sentir um vazio na alma, quando acreditar que ainda falta algo, mesmo tendo tudo, remeta o seu pensamento para os seus desejos mais íntimos e busque a divindade que existe dentro de você. Pare de procurar a felicidade cada dia mais longe. Não tenha objetivos longe demais das suas mãos. Abrace aqueles que estão ao seu alcance. E hoje, se está desesperado devido a problemas financeiros, amorosos ou relacionamentos familiares, busque no seu interior a resposta para se acalmar. Você é o reflexo do que pensa diariamente. Pare de pensar mal de si mesmo e deseje o seu próprio melhor amigo, ser seu próprio melhor amigo sempre. Sorrir significa aprovar, aceitar, felicitar.
Então abra um sorriso de aprovação para o mundo que tem o melhor para lhe oferecer. Com um sorriso, as pessoas terão melhor impressão sua e você estará afirmando para si mesmo que está pronto para ser feliz. Trabalhe muito a seu favor. Pare de esperar que a felicidade chegue sem trabalho. Pare de exigir das pessoas aquilo que nem você conquistou ainda. Agradeça tudo aquilo que está na sua vida neste momento, incluindo nessa gratidão a dor. A nossa compreensão do universo ainda é muito pequena para julgarmos o que quer que seja na nossa vida. Então, com essa mensagem que a gente possa, refletir acerca do que estamos vivendo, de como estamos vivendo e de que companhia queremos na nossa vida. E então encerramos esse estudo da noite de hoje, essa compreensão, desejando que todos os irmãos tenham sempre Jesus no coração e nos pensamentos, seguindo aquelas palavras que o Mestre nos deixou. Acima de tudo, o amor e a compreensão. E até um próximo vídeo.